Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Estamos começando mais um Perguntar Não Ofende. E hoje, em companhia da jornalista Branca Nunes, eu vou entrevistar Ricardo Salles. Ele foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo, do Estado de São Paulo, e já está escolhido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para chefiar o Ministério do Meio Ambiente. Ricardo Salles, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer conversar com você outra vez. Sempre que eu converso com você, você está enfrentando uma tropa fazendo acusações. Desta vez, a coisa deu um passo além. Você foi condenado no dia 20 por improbidade administrativa, por um ilícito administrativo. Queria que você resumisse que caso é esse, em linguagem inteligível aos nossos espectadores. Exatamente. Eu fiquei muito surpreso com a decisão, porque esse é um caso que nasceu quando eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Recebi reclamações, Augusto. Em que ano foi? 2016. Recebi reclamações de todos os setores produtivos do Estado de São Paulo. Indústria, comércio, mercado imobiliário, agricultura, de que a Secretaria, em várias frentes, tinha adotado uma postura totalmente adversa aos segmentos produtivos e que, portanto, ninguém conseguia mais trabalhar no Estado de São Paulo e tinha uma série de dificuldades de origem ideológica e que refletia, evidentemente, nos licenciamentos, nos planos de manejo, uma série de frentes que atrapalhavam o desenvolvimento do Estado de São Paulo. E, portanto, dentre as missões que eu recebi à época do governador foi a de conciliar, portanto, a preservação ambiental extremamente necessária e importante, com o desenvolvimento econômico. Aliás, como preceitua a Constituição Federal. A Constituição diz que tem de haver a defesa do meio ambiente, mas ela tem que ser harmônica com os demais valores da sociedade, inclusive a livre iniciativa, a propriedade privada e a segurança jurídica. Então, uma série de outros princípios constitucionais que precisam ser também observados, sem a primazia de um sobre o outro. Muito bem. Com essa missão, eu chego na secretaria e, para ficar no caso concreto que é objeto da ação, eu recebo um relato de que o plano de manejo da APA, dessa área de proteção ambiental da várzea do Rio Tietê, tinha uma série de inconsistências, uma série de erros, inclusive erros materiais, ou seja... Ele era de quando? O plano de manejo tinha sido concluído em 2014. Já fazia 2 anos. Já fazia 2 anos que ele tinha sido concluído, mas não tinha sido aprovado no sistema ambiental. E ele tinha começado a ser feito em 2007. Então foram 7 anos fazendo o plano de manejo, concluído em 14, para ser analisado pelo CONSEMA, pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, em 2016. Muito bem. Qual foi a crítica? Uma série de erros, uma série de inconsistências, erros materiais. O que nós fizemos? Recepcionamos essas questões, essas críticas, chamamos todos os órgãos técnicos da Secretaria, órgãos oficiais da Secretaria, que inclusive são conselheiros do CONSEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, portanto, pessoas habilitadas e que tinham legitimidade para cuidar desse assunto, chamamos para verificar essas críticas que tinham sido feitas. E não foi pequena a nossa surpresa quando nós descobrimos que as fotos usadas pelo material do plano de manejo eram de 7, 8 anos de desatualização. Resultado, você dizia, por exemplo, determinada área não pode ter supressão de vegetação, mas ali já tinha uma avenida, ali já tinha um conjunto residencial, ali já tinha um parque industrial, ali já tinha uma estação de tratamento de esgoto. Já tinha mudado. O mundo real em 2016 versus a fotografia de 2007 que foi usada por eles para fazer o plano de manejo era completamente diverso. Então você estava traçando um plano de atuação, que o plano de manejo nada mais é do que um zoneamento e um plano de atuação, equivocado, francamente equivocado. E é obrigação do agente público, nesse caso o secretário de Estado, agir. Fazer mudanças. É claro, porque se você não age, aí sim é prevaricação. Esses cientistas que fizeram esse plano de manejo, eles foram chamados para essa reunião? Eles participaram, depois lá na frente, quando houve a audiência, eles foram lá e reconheceram em audiência, Branca, reconheceram em audiência, em juízo, realmente não tinha esses erros aqui, realmente isso tinha que ser consertado. Aliás, o próprio juiz, na sentença de condenação, ele diz o seguinte, muito interessante, ele diz:
realmente haviam erros a serem consertados, reconhecidos pelos próprios autores do plano de manejo. Realmente não houve dano ambiental, porque esse tema não foi implementado. Não há nenhuma vantagem pessoal ou benefício auferido pelo secretário, ou seja, não tem nenhuma vírgula de corrupção, não poderia mesmo. E mais, não há nada grave nos autos, razão pela qual condeno no mínimo legal apenas e tão somente pelo fato de entender que não cabe ao secretário de Meio Ambiente essa conciliação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico. Na visão da sentença, o papel do secretário de Meio Ambiente é só olhar meio ambiente e esquecer que existe. Motivo, esse é o motivo da condenação. E aí disse, olha, a forma como foi feita as alterações não foram adequadas e tal, mas não tem nada de grave, não tem dano ambiental e não tem vantagem pessoal nenhuma. Ou seja, que improbidade é essa? E você foi condenado a quê, desculpe? Você aí, foi condenado a quê? Qual é a tua pena? Ó, veja só, o MP, para fazer um resumo aqui da acusação, pediu uma condenação de 50 milhões de reais. Eu fui condenado a 10 vezes o salário do secretário, que dá mais ou menos 180 mil. Então, uma redução no valor substancial, 50 milhões para 180 mil. Segundo, fui condenado à suspensão dos direitos políticos por 3 anos. Mas como suspensão dos direitos políticos? Eu não fiz nada de errado. Eu usei, e deveria de fato ter usado, as prerrogativas do cargo, a minha função de secretário, e é bom lembrar que o secretário de Meio Ambiente é também presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente, do CONSEMA. Então eu não pus a mão em algo que não deveria. Ao contrário, eu fiz o que era necessário, na qualidade de agente político indicado pelo governador, conciliando o meio ambiente e conciliando as exigências dos diversos setores produtivos sobre um tema que estava totalmente desconectado da realidade. Você ia aprovar um plano de manejo que não tinha nenhuma relação com a realidade. Te digo mais, quando diz, não, mas você defendeu as indústrias de mineração. Não é verdade, não é verdade. A APA da Várzea do Rio Tietê já tem mineração. Digo mais, tem 58 pontos de mineração aprovados há 40 anos, em funcionamento. Ou seja, não fui eu que liberei a mineração já está lá. O que eles queriam? Os ecoxiitas queriam. Eles queriam proibir completamente a mineração. E o que acontece? Qual é o argumento? E argumento esse que não é meu, argumento que veio da Secretaria de Energia e Mineração do Governo do Estado de São Paulo, por escrito, dizendo o seguinte, olha, não faça isso, porque você só vai deslocar o local de mineração e, portanto, você vai ter que trazer essa objeto da mineração de outros lugares, gastando caminhão, risco de estrada, risco de acidente. Você só vai encarecer para o meio ambiente, com emissão de diesel e tudo mais, você vai encarecer tudo, seja financeiramente e ambientalmente, você vai ter um maior custo ambiental e financeiro para fazer a mesma coisa. Quando que, na verdade, a atividade de mineração na APA da Várzea do Tietê é regulada pela CETESB. Então não tem atividade lá que não tenha sido licenciada ambientalmente pela CETESB. E, consequentemente, não há prejuízo ambiental. Porque se houver algum risco, a CETESB não vai fazer o licenciamento. Então nós não liberamos nada. Nós mantivemos a segurança jurídica. E, aliás, o país está no problema que está, de várias frentes, inclusive ambiental, pela falta de segurança jurídica, pela falta de previsibilidade, pela falta de respeito aos contratos, à lei e aos decretos. Mas por que você acha que você foi condenado? Porque ele falou que os mapas foram modificados de forma maliciosa, ele usou essa expressão. Tudo que você não faz, o que aconteceu? Os mapas são o retrato desta fotografia que eu comentei aqui há pouco. O que nós fizemos? Tem que consertar o mapa. O que fizeram os funcionários da cartografia, o sujeito que desenha o mapa lá na ponta? A maioria deles, eram 3 na verdade, membro de ONG, ou seja, tudo ligado ao pessoal anti-desenvolvimento. O que eles disseram? Não vou fazer o mapa. Eu falei, como não vai fazer o mapa? Essa não é a competência do cartógrafo, da pessoa que desenha mapa. A pessoa que desenha mapa tem que fazer as alterações. As alterações foram todas discutidas em reuniões de 20, 30 pessoas, todos técnicos, todas pessoas que conhecem o assunto e que verificaram ponto a ponto desses mapas antes de fazer qualquer sugestão de alteração. Quer dizer, antes de você reconhecer que ali naqueles locais eram outras infraestruturas que tinham, não aquelas que estavam nas fotografias e no diagnóstico de 8 anos de atraso.
Então nós tínhamos obrigação de fazer isso. Quando ele diz, você fez alteração maliciosa, nada mais é do que simplesmente ter dito para a pessoa que está na ponta, você vai cumprir a determinação da secretaria. E em reuniões clandestinas? Nenhuma reunião clandestina. A reunião foi feita em horário comercial, dentro da secretaria, portas abertas, com 30 funcionários da secretaria na sala, de todas as áreas técnicas. Quer dizer, que reunião clandestina é essa, feita dentro da secretaria com todo esse monte de gente? Quer dizer, é uma fantasia, completamente fora da realidade, dizer que é reunião clandestina. Você disse, você afirmou aqui, claro, e eu acredito que está na sentença, né? Você não teve nenhum tipo de vantagem. O juiz acusa alguém de ter levado vantagem com essa... Ninguém. Não há nenhuma acusação. Aliás, justiça seja feita ao promotor que ajuizou a ação. Um dos parágrafos da petição inicial é o seguinte: não há qualquer indício de corrupção nos autos. O próprio promotor. E o magistrado, ao prolatar a sentença, diz novamente que não há nenhuma vantagem, porque de fato não houve, para ninguém. Porque o plano acabou não sendo aprovado, é isso que aconteceu? Não, ao contrário, o plano foi aprovado. O plano, na forma como nós corrigimos, retificamos os erros, foi levado ao plenário do CONSEMA, são 36 conselheiros. Sei. O Ministério Público, no dia da audiência do Conselho Estadual, levantou as suas dúvidas sobre esses pontos, o plenário colocou em votação. Vocês querem voltar esse assunto para ser novamente analisado ou vocês se sentem confortáveis em votar? O plenário votou que queria continuar a tramitação, ou seja, negou, o plenário, não fui eu, o plenário do Conselho Estadual do Meio Ambiente negou o pleito do Ministério Público de interromper o processo e voltar para trás. E ato contínuo, este mesmo plenário, por 28 votos a 5, decidiu que o plano da forma como estava, esse plano que está sendo atacado por através da ação, o plano estava correto. Ou seja, foi afastada a preliminar, foi afastado a pretensão de indeferir o plano e o plano foi aprovado por imensa maioria de votos. Então, assim, não é uma decisão minha, é uma decisão estatal. Os pleitos foram apresentados pelo setor industrial, foram apresentados pela Secretaria de Energia e Mineração, foram apresentados pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Quer dizer, está todo mundo errado? Então é equívoco, isso é uma ação claramente ideológica. Você foi acusado de agir por motivos ideológicos? Não, ao contrário. É uma citação. Eu acusei, na verdade, eu disse que este processo iniciado contra mim tinha muito mais uma conotação ideológica do que técnica. Mas aí tem uma citação do Marx feita pelo Na sentença há uma citação definindo o que se entende por ideologia sob a visão marxista. Quer dizer, uma coisa inacreditável. Como é que você coloca como fundamento jurídico para a condenação de alguém o enquadramento do seu pensamento na ótica marxista? Quer dizer, é uma coisa inacreditável, não existe isso. Então vamos lá, você atribui a motivações políticas, ideológicas, essa sentença? Esse é um embate, Augusto, que começou lá atrás, em várias frentes ali da secretaria, depois podemos falar em outros assuntos, mas este embate começou por uma questão ideológica. Nós tínhamos na secretaria, até a minha entrada, uma perseguição ao setor privado, ponto. Essa é a verdade. Perseguição ao setor privado. Em que frentes? Indústria, setor imobiliário, agricultura. Todo mundo que não era ONG era tratado como se fosse bandido naquela secretaria. E o que eu fiz quando eu entrei lá? Falei, negativo. Essa presunção está completamente equivocada. Nós estamos num país livre, capitalista, que respeita a propriedade privada, que respeita a livre iniciativa, que respeita a segurança jurídica, e aqui não vai haver perseguição ideológica, e eu não vou permitir. E foi exatamente o que nós fizemos, em várias oportunidades. Quanto tempo você ficou na secretaria? 1 ano e 1 mês. Algumas empresas ligadas à Fiesp, elas acabaram sendo beneficiadas? Não que isso tenha sido de forma ilegal ou não, mas acabou beneficiando, que foi isso que... Quem foi beneficiado pela retificação do plano de manejo? A população de São Paulo. Dizer que foram as empresas da Fiesp não é verdade. Quando você permite que vários empregos sejam mantidos porque você ia fechar uma atividade industrial por causa de perseguição ideológica, quem é beneficiado? É o dono da indústria ou é o funcionário da indústria? Quando você permite que um condomínio do CDHU, que eles queriam jogar na ilegalidade, não seja jogado na ilegalidade, quem se beneficia? O governo do estado ou o morador do condomínio, do local? Quando você permite que uma avenida, que é a Avenida Badra, que liga Suzano a Itaquaquecetuba, não seja fechada
privada, porque foi colocada equivocadamente dentro de uma área de proteção, não continue existindo a avenida, quem se beneficia? Quem usa a avenida. Então, a verdade, quem se beneficiou das atitudes que eu reputo corretas de reparação do plano de manejo? A população de São Paulo. A população de São Paulo. E é um preconceito anticapitalista você dizer, não, mas a Fiesp não poderia ter apresentado pleito nenhum. Não é verdade. A Fiesp é conselheira do Consema. A Fiesp tem assento no Conselho Estadual do Meio Ambiente no mesmo nível de todos os demais, inclusive do Ministério Público. O Ministério Público não está acima da Fiesp. Então, é importante dizer essas coisas, porque parece que alguém que não deveria foi procurar. Não tem nada, ninguém que não deveria. Quem foi apresentar as críticas foram diversos conselheiros do Consema, dentre eles a Fiesp, cada um na sua oportunidade, foram apresentar críticas que até então eram escondidas por uma questão ideológica. Eu dei abertura para que eles viessem trazer informações que se mostraram corretas. Ah, mas você não podia ter feito desse jeito. Quer dizer, ao invés de você olhar o mérito da discussão, está discutindo o procedimento. Você deixou a secretaria por causa dessas pressões? Olha, Qual foi a gota d'água, Belo? Eu combati muito, Augusto, duas frentes. De um lado, a indústria de recurso, de consultoria, etc., para a ONG. Um monte de entidade, um monte de gente que empunhava bandeiras bonitinhas, mas estavam lá tirando dinheiro do sistema ambiental paulista, portanto, dinheiro do contribuinte do Estado de São Paulo. E isso não é correto. Tem gente séria, como em todo lugar, e tem gente que não é tão séria assim. O que nós fizemos? Colocamos as coisas no seu devido lugar. E, obviamente, quem se sentiu prejudicado, porque estava ali num acordo entre amigos, começou a atacar, sobretudo atacando através da imprensa, utilizando colunas, utilizando espaços na imprensa para atacar um secretário que estava apenas moralizando essa relação entre o Estado e o terceiro setor. De outro lado, também pressões em cima de mim, quando nós atuamos duramente em vários temas que dizem respeito ao interesse político. Te dou um exemplo concreto. Os lixões no Estado de São Paulo. Eu recebi uma secretaria, até então dominada pelos ditos ambientalistas, perfeitos e intocáveis, com 112 lixões no Estado de São Paulo. Quer dizer, enquanto você vai discutir em Marrakech, em Paris, na Zâmbia, na Hungria, grandes temas filosóficos do tema, a sujeira no Estado de São Paulo correndo solta. Poluição dos rios, poluição do ar, lixões, tudo quanto é coisa tangível e que não tem charme, ninguém queria tocar. E você combateu. E eu combati. Quando eu combati, fui atacado pela pressão aí de várias prefeituras que não se conformavam com a fiscalização que a gente fazia. E, Ricardo, é mais difícil lidar com quem? Com as ONGs ou com esses interesses? Olha, os interesses das ONGs ou os interesses políticos? Infelizmente, quando você ataca as duas frentes ao mesmo tempo, você apanha de todo mundo. Mas eu acho que é mais difícil lidar com as ONGs, porque as ONGs têm essa presunção de que é todo mundo perfeito, bonitinho, só desinteressado financeiramente, só quer cuidar do meio ambiente, e não é verdade. Você tem um percentual de pessoas sérias que realmente se dedicam, tem muita gente em ordem que cuida disso, mas tem muita gente que se utiliza dessas bandeiras politicamente corretas para tomar dinheiro do governo. Olha, Ricardo, por que eu não leio isso que você está declarando aqui na imprensa? Você não tem conversado com jornalistas? Converso muito. Tem jornalistas que a gente conversa e a matéria sai em ordem, e tem gente que você fala uma coisa e publica outra. Por quê? Porque, em geral, eles também fazem parte dessas ONGs. Então, é um nós com nós. Você está denunciando pro lobo o problema no galinheiro. Quer dizer, é um problema isso daí. Essa é a primeira entrevista que você Essa é a primeira vez que eu me disponho a falar isso abertamente, porque é uma situação que, assim, eu, por respeito às pessoas e diversas, eu mantive esse assunto quieto, mas eu acho que é uma realidade que tem que ser dita. Perfeito. E aconteceu quando você era secretário. Aconteceu comigo na secretaria. Na secretaria. Claro. E você também quis preservar o governador Geraldo Alckmin. O governador é uma pessoa absolutamente correta, pessoa decente, e que eu acho que, assim, tinha problemas aí da administração para cuidar, e eu nunca quis criar problema. Mas a verdade é que esses temas para você colocar as coisas do meio ambiente em ordem, são temas que geram desgaste. Eu estou tendo desgaste agora com essa minha nomeação, indicação para o Ministério. Por quê? Porque as ONGs já sabem que a mamata vai acabar. Então, você saiu da secretaria justamente por essa pressão de todos os lados e está indo para o Ministério. Não vai passar por isso de novo, tá? Olha, por que você está mais otimista? Eu acho que, primeiro, a sociedade brasileira cansou desse patrulhamento politicamente correto
dessa imposição de agendas artificiais em cima desse patrulhamento ideológico. A sociedade cansou e o resultado desse cansaço da sociedade brasileira é a eleição do Jair Bolsonaro, presidente da República. Uma pessoa que disse a verdade a campanha inteira, não se preocupou com o patrulhamento ideológico de quem quer que fosse, colocou o dedo na ferida em todos os assuntos, uma pessoa impecável, extremamente dedicada àquilo que ele está fazendo, desprendida das questões de poder. Então, eu acho que nós estamos numa confluência de fatores na administração Jair Bolsonaro, que se inicia em 1º de janeiro, inédita, pelo menos no Brasil recente que eu conheço. Uma pessoa que sabe o que quer fazer, na minha opinião, tem o norte ideológico correto, não tem rabo preso, e não quer saber de conchavo, ou seja, vai fazer o que é certo. Vocês certamente já conversaram, claro, sobre esse problema e em que medida poderia prejudicar a tua indicação. Qual foi o resultado da conversa? O presidente entendeu que esse processo e a decisão, etc., da forma como se colocaram, são muito mais um combate político-ideológico contra a postura que eu adotei na secretaria do que qualquer ilegalidade formal, tanto que a própria sentença reconhece todos esses pontos que eu já comentei aqui, ou seja, que não há crime, que não há vantagem pessoal da minha parte, que não há dano, enfim. Só que ela é uma visão ideológica. E o presidente falou, olha, se o problema é ideológico, eu fui eleito para adotar essa posição, a posição de tudo isso que eu já repeti aqui, de respeito ao setor privado, à segurança jurídica, à livre iniciativa e tudo mais. Então, se o problema é ideológico, não será impedimento. Não tem nenhum sentido a gente deixar de lado essa conciliação de meio ambiente com desenvolvimento econômico, até para preservar o meio ambiente. Importante lembrar o seguinte, toda vez que prevalece essa visão equivocada, radical, eco-xiita, acontece um desequilíbrio na ponta. Cito o exemplo dos mananciais. Criaram tanta restrição, tanta dificuldade para você organizar a ocupação territorial das áreas de manancial, que os proprietários abandonaram as áreas. O que acontece quando um proprietário não cuida da sua propriedade? Invasão, sobretudo aquelas do sem-teto, bolos e coisa que o valha, invasão da propriedade, destruição completa da vegetação, um monte de esgoto sendo jogado in natura nos reservatórios, ou seja, só que contra esses invasores da massa, o sistema não faz nada. Por quê? Porque o patrulhamento ideológico não permite que o Estado, que o poder público, nas suas diversas frentes, vá lá e execute o mandado de reintegração, que retire o invasor, que puna o invasor que fez o desmatamento ilegal. Mas, Ricardo, também tem muito problema na área da preservação do meio ambiente, certo? Não tem dúvida, tem muita coisa para ser feita. Te dou alguns exemplos que eu tentei fazer. Tentei fazer 80% da poluição do ar, 80%, é gerado por 20% da frota, que são os veículos com motor a diesel, caminhões e ônibus. Então, qual é a lógica administrativa, da eficiência administrativa, alocação de recursos? Você fiscalizar a menor frota, que é 20%, mas que responde por 80% da poluição. Então, o que precisa para isso? Um programa de inspeção veicular de veículos a diesel. E deixa a gasolina e etanol para depois, porque eles respondem só por mais ou menos 20%. Os números não são exatamente esses, mas eu estou falando aproximado. Não consegui. E fui eu que tentei. Aliás, com a ajuda do Fábio Feldman. Tentamos aprovar isso e foi rechaçado, porque é impopular, porque isso, porque no ano seguinte tinha eleição e tudo mais. Segundo assunto, despoluição do rio Tietê e Pinheiros. Quem são os maiores responsáveis pela poluição do Tietê, que é diferente do Pinheiros a razão? A principal motivação da poluição do Tietê é o esgoto das cidades que estão ao longo do Tietê que não tem tratamento. Guarulhos não trata o esgoto. Você despeja o esgoto in natura no rio. Então, como é que você vai cuidar da despoluição do rio se você não atacar a responsabilidade do município? E atacou? E por que você não ataca? Porque aí cria um embate político com o prefeito é da base do governo, a base do governo não quer que faça nada contra o prefeito para não perder voto, então fica esse... E é essa a esperança, e eu te digo com todas as letras, que a grande diferença do Jair Bolsonaro para os demais é que o Bolsonaro não vai fazer, olha, não faz isso porque politicamente o meu acordo... Negativo. É o certo? Faça. Não é o certo? Não. Não importa quem está pedindo. Ricardo, por que você é acusado pelos adversários, evidentemente, de subestimar o aquecimento global?
Eu nunca subestimei, Augusto, até não discuto que há aquecimento. Isso é olhos vistos, né? As camadas de gelo derretendo, o mar subindo. Eu nunca discuti isso. Aliás, quem diz isso dessa forma está sendo, no mínimo, maledicente. O que eu digo é o seguinte, a discussão se o aquecimento global se deve pela ação do homem ou por fatores da própria dinâmica do planeta e tudo mais, esta discussão é uma discussão primordialmente para ser feita na academia. O que a gente assiste hoje, na verdade, em todos os governos? Você assiste o governo, ao invés de cuidar do saneamento, o governo sob a ótica dos órgãos ambientais, ao invés de cuidar do saneamento, da despoluição do solo, descontaminação do solo, da reflorestamento, da poluição do ar e tudo mais, ao invés de discutir isso, que dá trabalho, tem que sujar o pé, tem que ir lá fazer o que eu fazia, cheirar o esgoto, o lixo lá perto, que você tem que fiscalizar em loco, a turma prefere ir para Paris discutir como vai estar o mundo daqui a 300 anos. É muito mais gostoso. Você pega um avião, classe executiva, hotel em Paris, vai jantar por conta do governo, leva 5 assessores, aí acaba a reunião de Paris, vai para Marrakech, acaba Marrakech, vai para Hungria, acaba a Hungria, vai para Finlândia. Qual é a minha proposta? Eu vou cuidar do meio ambiente no Brasil. Enquanto isso, a academia pode discutir esses temas de climate change, de mudanças climáticas. Eu não estou me opondo a isso. Estou simplesmente dizendo que a pauta prioritária de um governo que tem tantas mazelas tangíveis para o brasileiro que mora na beira do esgoto, que não tem saneamento, não é discutir o climate change em Paris. Qual vai ser a tua bandeira? Eu acho que nós precisamos ter algumas bandeiras. A primeira delas, com a qual o presidente concorda, é uma agenda de qualidade ambiental, portanto, qualidade de vida, em áreas urbanas, grandes regiões metropolitanas. A gente fala muito, o pessoal fala muito, porque o campo, a agricultura, essa coisa de demonizar o agro, né, em relação ao meio ambiente, mas quem mais polui hoje o meio ambiente, mais degrada o meio ambiente, quem é o verdadeiro responsável por tudo de ruim que está acontecendo no meio ambiente, são as cidades. É o ambiente urbano. Basta olhar o Rio Tietê e Pinheiros aqui em São Paulo, vai lá dar uma olhada. Vai em qualquer favela e olha o esgoto a céu aberto. Olha para o ar, olha para o céu de São Paulo quando você chega de avião, você vê aquela nuvem cinza. Então, é assim, esta é uma agenda prioritária. Mas o desmatamento da Amazônia, do Cerrado, o desmatamento é importantíssimo a gente cuidar, é super importante. Mas ele já está, de alguma forma, bem encaminhado. E esta é uma outra discussão também que precisa ser desmistificada. Por exemplo, eu fui a um programa de televisão, fui questionado sobre os números de desmatamento na Amazônia. 7 milhões de quilômetros quadrados, tal, 7.900 quilômetros quadrados. E teve um aumento também de... Teve um aumento... Legal. A Amazônia é legal. Um aumento, acho que de 11% ou 12%. Isso, 14%. Mas, enfim, não importa se é 12% ou 14%. O importante, Branca, é qualificar o dado. Nós, depois dessa discussão toda, eu fui buscar os dados. 1/3 desse desmatamento é dentro de área de demarcação quilombola. Portanto, não tem nada a ver com a agricultura. Joga a culpa na agricultura, mas 1/3 do desmatamento foi em área quilombola, cuja responsabilidade é do governo. Não do nosso governo que vai começar, desses que estão aí atrás, inclusive desses que estavam lá no Ministério do Meio Ambiente, com a atual gestão do IBAMA e tudo mais. Mais 1/3, áreas de unidade de conservação e áreas de demarcação de terra indígena. Ou seja, o agronegócio é 33% desses 7.800 quilômetros quadrados. 33%. Então já caiu a discussão para 33%, não é mais os 100%. Então vamos colocar os pingos nos is. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, dos 33%, uma parte disso pode ser legal, porque não se esqueça que nós temos lei, embora os ambientalistas, quando convém, esquecem que o Brasil tem lei, mas nós temos o Código Florestal. E o Código Florestal diz que, na Amazônia, 80% da propriedade é reserva legal, mas 20% o proprietário pode fazer a remoção, a retirada da vegetação para poder produzir. Você não sabe se esses 33% estão dentro dos 20% ou se eles extravasaram dentro dos 80%. Não tem o dado. Então você está demonizando uma atividade econômica e dando margem a essa crítica internacional por alarmismo e muitas vezes por chantagem. Não, mas você está falando que o principal problema do desmatamento são as áreas quilombolas e terras indígenas. Terras que não são a da agricultura. Está provado, tem dados aí dessa semana, inclusive da Embrapa, demonstrando que, portanto, 2/3, um pouquinho menos de 2/3, desse volume total, são áreas que não são da agricultura. São áreas que estão, dentre outras coisas, sob a administração do Estado, do governo. Então, por que você está jogando toda a conta
E é conveniente, por diversas razões, jogar toda essa conta no agronegócio. Eu não estou aqui defendendo o agronegócio, estou fazendo justiça, só isso. E é possível conciliar a preservação do meio ambiente com o agronegócio? É absolutamente. Olha, o Estado de São Paulo e o Brasil todo, a agricultura brasileira evoluiu muito. É por isso que causa medo nos mercados internacionais, porque a gente tem produção de alimento com qualidade e baixo preço. Eu acho que o momento, Augusto e Branca, é de equilibrar essa relação, ter muita noção de qual é a responsabilidade nossa no meio ambiente, defender duramente o meio ambiente com eficiência, com transparência, digitalizar tudo online, ter essa modernização do sistema de fiscalização, mas respeitar o setor produtivo, respeitar a indústria, respeitar todos aqueles que geram emprego e renda para todos os brasileiros. Ricardo Salles, muito obrigado pela entrevista. É um prazer, tá? E boa sorte no Ministério e no seu combate judicial aí. Vamos lá. Obrigado, Augusto. Obrigado. Terminamos aqui o Perguntar Não Ofende com Ricardo Salles, ex-secretário do Meio Ambiente de São Paulo e futuro ministro do Meio Ambiente. Até a semana que vem.